Leandro Carlos Paiva possui graduação em Economia, mestrado e doutorado em Fitotecnia pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente é professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Sul de Minas Gerais, Campus Machado. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fisiologia vegetal, indústria e qualidade do café, Q-Grader pelo CQI e Barista Master, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de café, análise sensorial, café expresso, fisiologia do cafeeiro e barista. Convido agora o professor Leandro Carlos Paiva para a palestra Produção de Cafés Especiais. Boa noite a todos. Então, obrigado pela apresentação. Sou agrônomo, passou aí para economista, agrônomo, e daqui da Universidade Federal de Lavras, com mestrado, doutorado na parte de qualidade de café aqui também na Universidade de Lavras. Então, toda vez que vocês me convidarem para vir, eu venho, porque essa é minha casa, vocês, né, são o meu lar, porque o NECAF foi a minha casa desde 94, desde a criação dele, até o final do meu doutorado. A gente fazia parte do NECAF e ajudava nesse ciclo de palestra. Só que na minha época, a gente puxava o pessoal para vir assistir, né? Não tinha nem salgadinho, nem música ao vivo. Melhorou muito, graças a Deus, né? Então, eu fico extremamente satisfeito de estar vindo aqui de novo, e venham quantas vezes vocês precisarem. Por favor, chamem, e a gente gosta muito de estar passando tudo que conseguiu do NECAF para frente, tá? Então, o NECAF me abriu muitas portas, trabalho com muitos setores por conta disso. Hoje eu sou professor do Instituto Federal Sul de Minas, exatamente na área em que eu sempre quis trabalhar e mexer, tá? A respeito de vocês do NECAF, eu acho que sim, acionem mais a gente lá no Instituto Federal, porque a gente tem uma gama de trabalhos bastante grande, e que eu acho que é muito interessante para vocês. A minha diferença de vocês aqui na Universidade Federal de Lavras é que eu estou muito mais perto, eu vejo assim, pelo menos, eu estou muito mais perto do produtor, do mercado, né, do consumidor, de quem está trabalhando mesmo, do que vocês. Eu entendo que vocês estão muito perto da pesquisa, muito perto das novidades, tá? Em termos técnicos. E eu estou muito mais voltado para a prática. Então, até a questão de pesquisa no Instituto Federal, ela é um pouco, não é, isso é um segundo plano. A gente trabalha muito mais a questão aplicada. Isso é uma exigência do MEC, tá? Então, o MEC fundou os institutos federais desde 2008 para que eles trabalhem com o produtor no campo. E é isso que a gente tem feito lá. Então, tem sentido o mercado, os produtores, o trabalho de cada um muito mais do que a pesquisa. Então, eu tenho uma prática para passar para vocês muito maior do que, na verdade, pesquisa, tá? Então, acionem a gente lá, que a gente tem bastante coisa interessante. A gente tem a cafeteria escola lá já há 5 anos funcionando, treinando baristas, fazendo concursos e campeonatos de barista, está treinando equipes para campeonato. No final do ano a gente vai ter o primeiro campeonato sul-mineiro de baristas, que vai ser um acesso ao campeonato mineiro de baristas para ser trabalhado também como campeonato nacional. Nós vamos também criar uma equipe para participar de Brewers, que é o campeonato de cafés filtrados, tá? De Good Spirits, né? Vou convidar a Elba para estar ajudando a gente aí, né? E de latte art. Então a gente está produzindo esses campeonatos no final do ano aí. Fora que a gente trabalha muito com a parte de torra. A gente tem curso de torra lá para indústria e curso de torra para cafés especiais, tá? Todos vocês estão convidados a conversar com o pessoal aqui do NECAF. A gente monta turmas
de graça, na faixa. A gente está trabalhando barista, torra, classificação e degustação, por que não? Né? Mas isso aqui vocês têm aqui dentro do Instituto, aqui dentro da UFLA. Né? Vamos poder trabalhar coisas que a gente pode somar, né? Que tem aqui, o que tem lá pode ser interessante. Né? E a gente vivencia a indústria, como eu estava falando para vocês, porque a gente tem uma indústria lá funcionando, a gente produz eu falo 3 toneladas por mês, mas aqui tem mês de pico que dá 5 toneladas de café que a gente produz para terceiros, tá? Fora os laboratórios que fazem análise, e a cafeteria que funciona com essa prática, e toda a pós-colheita e todo o café que a gente produz lá no Instituto, a gente faz em torno de 300 a 400 sacas. Fora os trabalhos que a gente faz com produtores e os concursos de qualidade, né? Vocês fazem também. Então, esse mês começou o concurso de qualidade do Estado de Minas, que é uma iniciativa UFLA, Emater e Instituto Federal, a realização deles. É o maior concurso do mundo, tá? Que ele recebe entre 1.000 a 1.500 amostras por concurso. A gente está trabalhando em torno de 220 municípios mineiros participando, são mais de 700 propriedades participando desse concurso. Tá? Então, ele é feito lá no Instituto Federal, as 2 primeiras fases, e a terceira fase vai começar aqui dia 23 agora, lá no Polo de Qualidade da professora Rose. E a gente sempre precisa de ajuda lá, o pessoal quer ir lá ver como funciona o concurso de qualidade, é feito lá. Todo o final é feito aqui na UFLA, nesse salão de convenções, mas dessa vez a gente vai colocar um pouco em cada região. Então, dessa vez a final vai ser 27 de novembro, lá em Patrocínio. Tá? E o semestre que vem, ano que vem, provavelmente vai ser em Capelinha. Depois de Capelinha, talvez volte para o sul de Minas. A gente vai ver aí, vai correr Zona da Mata, Chapada, sul de Minas e Cerrado Mineiro. O Cerrado já vai ser esse ano, então, todos esses eventos aí a gente faz em comum com a UFLA e a gente trabalha junto com vocês, tá? Então, vamos contactar com o pessoal do NECAF e vamos trabalhar junto e estar à disposição de vocês aí. Me pediram uma parte de qualidade de café, mais voltado para a questão da pós-colheita, tá? A gente tem um curso específico para a produção de cafés especiais lá no Instituto Federal, a gente trabalha só para pequenos produtores. Então, eu corro os municípios, eu já fiz em 6 municípios da região sul-mineira esse curso de 160 horas, são 10 encontros, cada encontro falando de um tema específico para a produção de cafés especiais. Então, eu junto todo o trabalho que a gente faz com concurso de qualidade, trabalhando com produtores, como eles fazem os cafés campeões de concurso, para poder trazer essas práticas para o produtor. E aí a gente descobre exatamente o seguinte, né? Juntando com as pesquisas que vocês aqui na UFLA fazem muito bem, aqui é o maior centro de pesquisa em qualidade de café que existe no Brasil inteiro, a maioria das produções científicas de qualidade sai daqui, né? Juntando isso com o trabalho de produtor, a gente descobre que existem esses 3 grandes caminhos para se chegar à qualidade de cafés excepcionais, tá? Que é ambiente, trabalho todo de ambiente, trabalho todo de processamento, de pós-colheita principalmente, e genética, tá? Genética, infelizmente, a gente está caminhando muito bem, mas devia estar mais adiantado esse trabalho. Então, a gente tem poucas variedades indicadas para a qualidade de café. Eu acho que nem preciso perguntar isso para vocês, por que a gente trabalha café de qualidade, mas a gente está trabalhando principalmente com a ausência, ou mesmo o mínimo possível de defeitos dentro de uma amostra. Hoje está se valorizando muito o aspecto dos grãos em termos de cor. Ano passado, se eu tivesse um café, né, que não fosse muito manchado, mesmo que tivesse bebida riada, eu conseguia vender esse café muito bem, como se fosse uma bebida dura. O aspecto estava pegando muito no ano passado, e esse ano parece que também vai ser dessa mesma forma. Local de plantio hoje vende demais. Então, se eu tiver um café do Chapadão Ferro, eu vendo esse café excepcionalmente bem. Se eu tiver ele, outro grande destaque é o pessoal aqui de Patrocínio,
Itaca também é uma região Chapada Diamantina, o nome que vende, se o café for ruim, e se tiver o nome Chapada Diamantina, está vendendo também. Alto Caparaó está se destacando demais, tá? E a gente também está tentando levantar o nome, por exemplo, dos cafés vulcânicos de Poços de Caldas. Tem um trabalho junto com eles lá, e o nome vulcânico, semana passada saiu no estado de Minas, só um trabalho sobre os cafés diferenciados vulcânicos de Poços de Caldas. Norte Pioneiro do Paraná também, Terras Altas do Espírito Santo e algumas regiões ali da Alta Mogiana, principalmente a região de Pinhal, né, também está vendendo bem. Como é esse vendendo? O nome vende. Se eu tiver um café, né, tudo chapado, de Piatã, né, na Bahia, ó, independente da qualidade dele, ele vende. Porque o local ressaltou o nome, tá? Esse local tem sido ressaltado por conta de ganhar campeonato, concursos de qualidade. Então, eles têm levantado o nome e os cafés estão vindo junto. Forma de colheita, isso está vendendo demais também. CDs naturais, isso já tem desde 2003. Isso aqui é um diferencial muito interessante. Tipo de preparo, a gente está vendo umas coisas bem interessantes que às vezes até interessa para vocês em termos de pesquisa. Hoje em dia a gente está trabalhando, por exemplo, lá em Poços de Caldas, conseguimos vender bastante lotes lá. Quando eu falo assim, porque os produtores procuram a gente para poder industrializar o café deles e vender e exportar. Uma técnica nova que é o Black Honey, do cereja descascado, amontoado por 2 horas depois do processo de descascamento, deixando fermentar naturalmente. A polpa gruda no pergaminho do café e ele começa a ressaltar os aromas e os sabores frutados do bebida. Então já está bastante empregado, já tem gente colocando cafés em concurso de qualidade dessa forma e tem tido resultado. Então formas diferenciadas de preparo têm sido usadas, tá? As fermentações, né? Muita gente usando Saccharomyces cerevisiae dentro dos cafés despolpados, no tanque de despolpamento, para mudar a qualidade de café. Então tem um trabalho da Rosane Shaw aqui na UFA com diferentes cepas de fermentações, cepas de Saccharomyces, para mudar o sabor do café durante o processo fermentativo. Mas o produtor já adiantou. Eu estou vendo isso já há mais de 3 anos. Ano passado, o campeão de barista nosso, nacional, usou café que ele fez fermentação com Saccharomyces cerevisiae. Então isso aí já é uma técnica que o pessoal já está empregando sem a pesquisa ainda ter caminhado, tá? Cuidados de secagem, que são muitos, de armazenamento, estão começando a ser trabalhados também de forma bastante intensa. Que a gente sabe que o Brasil é um produtor excepcional de qualidade variada, a gente sabe, o mercado já sabe também, tá? Então, falar que o Brasil, né, desde 93 a 2003, falava-se que o Brasil não tinha qualidade nenhuma. Hoje a gente sabe que existe uma imensa variedade de regiões e micro-regiões produtoras de cafés diferenciados. O Brasil, perto dos outros países, é o que mais tem potencial de ter regiões diferenciadas trabalhando café. A diversidade de climas, altitudes e tipos de solo vão contribuir muito com isso. O setor produtivo hoje, né, tem uma visão de mercado muito maior do que há 5 anos atrás. Então muitos, não é poucos não, são muitos produtores que nos procuram, tá, para poder melhorar a qualidade do seu café, porque já sabem de um cara que pega um café e leva para exportar. O que existe hoje de pequenas exportadoras de café trabalhando no comércio direto com Nova Zelândia, que está crescendo demais, com a Austrália, né? Essa semana eu fiquei sabendo que a Rússia está começando a investir em cafés de qualidade, estão recebendo muito café, fora os mercados tradicionais como Holanda, né, como Itália, como Estados Unidos, tá? Principalmente em Seattle, Portland, tem buscado muito café. No Japão, né? Novas exigências de mercado externo e interno estão sendo buscadas também, tá? Fair
fair trade orgânico, estão com uma falta enorme no mercado, tá? Semana retrasada me ligaram pedindo um container, que se eu sabia que ele tinha um container de fair trade orgânico no Brasil para vender. Primeiramente a exigência era peneira 17, 18. Aí consultando os colegas, não achei ninguém tinha. Depois o cara aceitou que fosse de 14, peneira 14 acima. Não consegui nem 10 sacas. Liguei para o presidente da Associação de Agricultura Orgânica do Brasil. Ele falou assim: ah, você quer um container? Legal. Antes eu quero 20 sacos seu. Então quer dizer, eu estava precisando de 330 e o cara não estava conseguindo achar 20 para ele. E não tinha. Tá? Então, isso é só no Fair Trade. Para se procurar Wood Certify, Rainforest Alliance, são certificações interessantes para trabalhar. Inclusive certifica Minas, a gente não tem isso aí também em quantidade necessária para estar exportando, não. Tá? Estão entrando mais na nossa palestra, tá? Esse fator aqui, qualidade e ambiente, eu tenho começado a trabalhar com os produtores, com os pequenos produtores, com eles na parte de ambiente primeiro, para entrar com a questão de pós-colheita. Nossa, mas parece que não tem nada a ver, e tem tudo a ver, tá? Uma separação muito bem feita das lavouras no início do processo, né? Na identificação da qualidade do café que existe nas suas lavouras, é essencial. Então não dá para ter uma pós-colheita bem feita se o cara não escolhe as lavouras de forma correta, certo? Então a gente sabe que precipitação, temperatura, faixa de temperatura, né, meses secos no ano, radiação solar influenciam na qualidade do café. Mas são 3 os fatores principais que influenciam em 80% da qualidade desse café. A inclinação do terreno, a faixa de exposição e a altitude que esse café está inserido. Essas 3 são principais para a gente poder estar trabalhando a qualidade de café no início. Regiões planas, a gente pede para o produtor observar principalmente o alinhamento da lavoura em função da inclinação do solo, tá? Leves inclinações podem interferir na temperatura média que acontece naquela lavoura, e isso vai influenciar na qualidade do café no final. Regiões montanhosas, a gente vê a face de exposição. Então, faces voltadas mais para o lado do sol da manhã têm tido qualidades de café muito diferenciadas, 2, 3 pontos em função do sol da tarde. Isso é pesquisa que saiu aqui da UFLA, que foi comprovado, mas é que a gente está empregando lá no campo. A gente mostra para o produtor, faz ele separar a lavoura, colher em dias separados, provar depois no final para ele ver. E eu vejo muito produtor falar que conseguiu aumento de 3 pontos por conta da faixa de exposição. 3 pontos é um café de 80 pontos passar para 83, certo? Isso é muito para o pequeno produtor hoje. Então, microclima que acontece em cada lavoura, desde em lavouras de montanha ou lavouras mais planas, tá? O microclima tem influenciado demais. Microclima que estou falando dentro da propriedade, porque o microclima regional, né, é uma preocupação que o governo já tem. Então, desde 3 anos atrás, tentando acertar o geoportal aqui na Universidade Federal de Lavras, que vai mapear as micro-regiões do Brasil inteiro. Isso já virou uma necessidade governamental, de identificar onde estão as micro-regiões produtoras de café de qualidade. Mas dentro da propriedade, a gente tem micro-regiões, de qualidade também. Em função da face, em função da inclinação e até mesmo do solo, a gente tem qualidades diferentes nessa lavoura. Esse aí foi um professor do Instituto Federal de Santa Catarina que passou para mim, que ele trabalha com vinho. E o vinho, graças a Deus, é o nosso futuro. Todo café vai virar um vinho mais para frente.
com certeza. Certo? A forma de analisar, a forma de trabalhar os microclimas, região, clima, solo, adubação, para aumentar as condições sensoriais do café, são muito parecidas com a do vinho. Então, isso aqui é uma lavoura de um tipo de cultivar de uva só, né? Uma uva para vinho aqui no caso. E todas essas lavouras aqui então são a mesma uva, mas cada quadradinho desse daqui, ó, produz um vinho diferente. Esse é um terroir específico para essa região. E ele vem principalmente da formação do solo e, lógico, da posição dessa lavoura, tá? Perante ao sol e a inclinação do terreno. Então a influência do solo, né, da altitude ali, que não varia muito, do clima, da fase de exposição, da exposição da luz, influencia na bebida da uva, do vinho. E a gente tem isso no café também. Então esse daí é um finalista de vários concursos de BSCA nosso, tá? E até já ganhou o concurso da BIC também, que é o pessoal dos Canato, lá em Carmo de Minas. É o pessoal porque ali tem várias fazendas em volta, cada um de um irmão, irmã, tio, parente. E eles trabalham muito a questão da qualidade de café. Eles identificaram 3 lavouras que produzem qualidade de café dentro dessa área que eles têm aqui, tá? Essas 3 aqui têm qualidades muito excepcionais de bebida, tá? São cafés que batem em cima de 90 pontos todo ano. E esse café aqui do lado, aliás, toda essa faixa aqui, ó, é do mesmo café, tudo bourbon amarelo ali no caso. Isso aqui é Mundo Novo, esse aqui é Catuai. Mas esse aqui todo é bourbon amarelo, mas somente essa lavoura aqui, ó, produz cafés acima de 90 pontos. O duro é você explicar isso para o produtor e fazer ele separar tanto assim, tá? Porque esse café aqui, ó, o cara tem um dia para colher. Então ele marca, ó, dia tal, de acordo com a previsão do tempo, não vai chover, certo? Toda a fazenda está mobilizada para esse café. Os palhadores estão todos dispostos. O terreno está arrumado, pronto, o maquinário está pronto, não vai ter nenhum problema, não vai quebrar nenhuma máquina, porque eles já fizeram revisão em todas, tá? E aí, o dia que colheu esse café, ele é processado com o máximo de cuidado possível, tá? Voltando, esse daqui também tem cuidado, esse aqui tem cuidado também, mas não é tanto quanto esse aqui. Porque esse aqui é o que eleva o nome da fazenda, é esse aqui que leva o café dele para fora, é esse que traz mercado para dentro da fazenda dele. Tá? Isso eu tenho observado demais. Concurso de qualidade não deixa ninguém rico. Tá? Toda palestra que eu dou de concurso eu falo isso. O cara vem aqui num leilão, ganha lá 10, 20 mil num lote de café, esses 10, 20 mil não vai aliviar em nada fazenda dele, vai ajudar ele um pouquinho, ganha na televisão, a moto, alguma coisa, mas não alivia em nada. O que vai fazer é que os compradores que levaram aquele lote, eles voltam no outro ano. E talvez eles firmem um contrato com você de entrega por mais 2, 3 anos. E é isso que tem ajudado os produtores. Então conheço produtor que vende café até hoje para vários mercados, porque o mercado descobriu ele dentro de um concurso de qualidade. Trabalho aqui da UFLA do professor Borém, separando áreas de Carmo de Minas, acima de 1.200, entre 1.000 e 1.200 e abaixo de 1.000 metros de altitude, para poder ver a influência de clima em cima de qualidade de café. Separando em lavouras que têm fácil disposição, né, maior à tarde, com sol da tarde e sol da manhã, tá? Separando cafés em amarelos e vermelhos, em via seca e via úmida, para os 2 tipos de fruto, vermelho e amarelo. Ele também trabalhou a diferenciação entre bourbon e acaiá. Então, o bourbon amarelo foi usado nesse experimento e o acaiá vermelho foi usado nesse experimento. E aí a gente tem esse... Alguém já viu esse gráfico?
Ele é lindo. Eu vou fazer um quadro dele, vou pôr do lado da minha cama, me acordar todo dia e ver isso daqui. É de uma resposta extremamente interessante, tá? Isso aqui é uma análise multivariada feita aqui na Universidade de Lavras pelo pessoal de Ciências Exatas, é uma das mais interessantes. Eu estou descobrindo ela ainda, tá? Ela é biplots, então ela consegue separar muito bem várias variáveis trabalhadas, e principalmente ela te dá uma noção disso. Por exemplo, a mais importante para nós aqui é nota. Então ela sai de cafés com 60 de nota, chegando até a 95 pontos nota SCA. Tanto que trabalha aqui trigonelina, cafeína, mas por enquanto não é importante para nós, sacarose. O legal é a questão da nota. Então, à medida que sobe aqui, sobe a nota do café, e conseguiu fechar entre altitude, vertente, que no caso é cafés de face da manhã e da tarde, e processamento via seca, via onda. Quem são os cafés que menos pontuaram? Todos os pontinhos são vermelhos, quer dizer que são cafés acaiá, cor de fruto vermelha. Aqui essa pontuação são cafés entre 75 e 79 pontos. Cafés entre 80 pontos, né, até 85 pontos, 86 pontos estão nesse bolo aqui. Aí tem de tudo. Cafés 1, 2 e 3, então aqui ó, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Cafés de sol e sombra, sol, sombra, 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 sol, sol. E via seca, via úmida, tá? Então aqui, úmida, seca, seca. Então está todo mundo no bolo. Significa o quê? Que independente da sua altitude, vertente, processamento, você consegue ter cafés de 80 a 85 pontos. Mas para o café ser de 90 pontos, que é esse grupo aqui, ó, o que apareceu? Primeiro, só frutos amarelos. Não tivemos frutos vermelhos na condição de 90 pontos. Quer dizer que com fruto vermelho eu não consigo ter 90 pontos? Essa é a resposta? Não. A resposta é que eu tenho muito mais trabalho, eu tenho que ter muito mais qualidade no meu serviço para mim ter um café vermelho de 90 pontos. Mas amarelo eu consigo com uma facilidade bem maior. Eu tenho só dois casos, né, de cafés da sombra e 2 casos de café com sol pela manhã. Então isso aí não influenciou tanto não. Mas todos os 4 aqui que pontuaram acima de 90 pontos estão acima de 1.200 metros. Então isso é um fato, tá? Para você ter café de pior qualidade, basta ele ser vermelho, né, pela tendência maior de ser vermelho, e você trabalhar principalmente via úmida. Ó, úmida. E aqui, úmida, via seca, que é o natural, via seca e via úmida. Então trabalhar via úmida, cafés naturais ou via úmida, para ter 90 pontos, tanto faz, tá? Mas para você ter cafés ruins, só trabalhar via úmida, cafés vermelhos, independente da altitude, tá? Independente do processamento. Então essa é uma tendência que eu tenho observado na prática no campo com produtores, certo? Aí é só separando via úmida, via seca, só para a gente poder, tá, mas eu vou pular isso porque é o mesmo quadro de lá. Onde que vem grande parte dessa diferenciação que eu tenho observado demais no campo? Aqui ó, esse aqui são os períodos após florada, tá? Em lavouras de 720 metros e 950 metros, 0 de florada até 65, a fase de chumbinho, aí vem a fase de expansão rápida, crescimento, granação. E aqui é que vem o grande diferencial. Na fase de granação, onde os frutos estão vermelhos, já no ponto de colheita, tá? Quando você trabalha em altitudes mais baixas, esse período de granação é pequeno. Então aqui vai dar poucos 20 dias. Enquanto que aqui o período, quando a altitude é maior, você tem esse período muito maior. Então a gente tem trabalhado com períodos de granação acima de 1.000 metros, entre 30 e 35 dias, período de granação.
Esse tempo maior, esse período de gradação, faz com que a planta tenha mais capacidade de absorver nutrientes, produzir produtos, né, e armazenar no fruto. E aí a gente tem um diferencial muito grande em termos de qualidade. Tá? Esse outro trabalho aqui também do professor Borém, e trabalhando, essa aqui é carne de Minas, colocada na latitude e longitude, para a gente identificar as áreas aqui dentro que tem cafés de qualidade. Colocou um trabalho que foi feito pela Carmo Coffs lá, né, e pelo pessoal da UNIC, onde eles mapearam a qualidade do café de todos os seus fornecedores ao longo de 5 anos. E aí descobriram o quê? Aonde tem mais chance de ter cafés de qualidade de frutos amarelos e frutos vermelhos, tá? Dentro daquela mapa de Carmo de Minas que está aqui dentro. Então, a possibilidade de 95% de ter frutos acima de 80 pontos está aqui, certo? Fruto amarelo e fruto vermelho, essa capacidade, né? Essa probabilidade diminui bastante, certo? Então, fruto amarelo melhor que fruto vermelho. Se eu aumentar esse score para 81 pontos, eu já vejo que as minhas áreas que têm cafés amarelos já diminuíram, tá? Com probabilidade de ter café acima de 81 pontos. Eu já tenho probabilidades de menores que 20% para ter cafés acima de 81 pontos vermelhos. Se eu correr isso até 84 pontos, vou voltar, vai percebendo. A chance de eu ter café vermelho acima de 84 pontos já caiu drasticamente. Enquanto ainda tem algumas áreas em Carmo de Minas que podem fornecer esse tipo de café quando trabalhado em frutos amarelos. Tá? Fato, a gente tem uma diferenciação em termos de fruto vermelho e amarelo, sim, em termos de qualidade de café. Tá? Então aí quando a gente entra, depois de toda essa parte ambiental pesquisada, a gente entra para a questão da pós-colheita. Eu não consigo mais trabalhar lá propriedades que querem fazer pós-colheita, querem fazer cafés de qualidade, sem que eu influencie toda a questão do ambiente e toda a questão de frutos e variedade na minha pós-colheita. Então esse café tem que chegar agora, colhido, com todo esse diferencial muito bem separado. Então, lavouras que eu tenho lá, uma vertente inclinada no sol da manhã e mais sombra no sol da tarde, que eu tenho uma altitude maior, que eu tenho de frutos amarelos, isso tem que chegar na pós-colheita separado de qualquer outro café. E ainda assim, eu faço esse mapeamento lavoura a lavoura, e todas as lavouras de qualidade que eu identifico devem ser trabalhadas na pós-colheita de forma única, melhor do que todos os outros, com cuidado especial muito mais apurado do que as outras. Uma grande verdade que o Ensei Neto, companheiro nosso na questão de qualidade de café, que dá bastante consultoria em grandes fazendas aí, enquanto ele trabalha nas grandes fazendas, eu fico trabalhando nas pequenas. Então ele diz exatamente isso para nós em café, que é uma verdade enorme. A gente colhe, a gente planta, lógico, certo? Mas a gente bebe aquilo que foi colhido. Então isso é a grande verdade da pós-colheita. Então o que você conseguiu na sua colheita, você vai, e na sua pós-colheita, é o que você vai garantir em termos de qualidade. Eu acho, sinceramente, que 70% da qualidade do café está influenciada diretamente da pós-colheita. Então, ela é a fase mais importante desse trabalho. Sempre, colheita no plano. Nunca colheita no chão. Nunca. Tá? O produtor pequeno vem falar para mim que conseguiu café de bebida mole derriçando no chão. Falei, parabéns, mas eu garanto para você que se você fizer isso 5 anos seguidos, nos 5 anos você acerta 1, os outros 4 você erra.
tá? Colheita correta, colheita no pano, tá? E sempre tomando cuidado com a questão do verde. Colheita mecanizada, o pessoal está tendo muito problema com grão verde, porque na mão, quando você está colhendo, você sente que está colhendo muito verde e que dói na sua mão colher café verde. Aí quem está lá, o banhador, ele vai reclamar lá para o proprietário, né, que aquele café está verde, e eles vão parar, vão mudar de lavoura, certo? Vai voltar depois. Mas máquina não vê isso. Máquina colhe verde de qualquer jeito. E existe muita tecnologia hoje para colheita seletiva de máquina. Existe muito trabalho e a gente consegue fazer isso. Tem alguém lá em cima? Pessoal, para apertar aqui, porque isso é um vídeo. Só para provar minha tese que eu consigo fazer colheita seletiva em máquina. Vocês já sabem, né? Já entende que isso é possível. É só para provar. Tem que clicar na foto lá. O escopo automático, mas não. Só se deu um problema. Isso. Isso é uma fazenda lá perto da gente que a gente montou lá. Um experimento com colheita seletiva de máquina. Não? Apertando play aqui. Deu não? Então deixa. Colheita seletiva na mão, tá? Sisteminha simples, vai colhendo na coisa, depois vai tirando os verdes aqui. Vamos falar isso mais para frente, que é mais interessante. Essa palavra eu deixo ela bem grande aqui para todo mundo entender, tá? E todo mundo fazer, principalmente. Isso é o que a gente tem que informar para o produtor, e é muito difícil o produtor cair nessa real. Homogeneização na parte pós-colheita é fundamental para a gente ter qualidade de café. Tá? Cafés cereja separados de cafés boia, separados de boinha, separados de verde, é o fundamental para a gente poder fazer café de qualidade hoje na pós-colheita. Principalmente porque esse grupo de verde vai fornecer 60% a 70% de umidade. Cereja tem 40% a 45%. Passa tem 30% a 40%, boia tem 20% a 30% de umidade. E se ele for despolpado, ele vai ter 50% a 55% de umidade. Isso daí, misturado no terreiro e seco junto, ele mantém essas diferenças de umidade. Ah, mas eu vou lá pôr um determinador de umidade e ele me dá 11%. Mentira. Determinador de umidade passa uma corrente pelos grãos e determina, por método de capacitância, toda a umidade do grupo de sementes que está ali dentro. E não vem individualmente. Eu vejo isso individualmente. Toda vez que eu tomo um café e tem a mistura desses lotes aí, ó, eu tenho uma dificuldade enorme de acertar o ponto. Porque o café verde, ele vai chegar para mim em torno de 11 a 12% de umidade na amostra. O café cereja pode ser que esteja em 10 a 11%. E o café boia e passa, ele está com certeza com 8% de umidade. Isso dentro do meu torrador faz um balaio de gato enorme. E aí eu não consigo acertar o ponto. Eu não acertando o ponto, a hora que eu vou provar esse café, ele vai estar muito diferente. Todo café mal torrado dá astringência. Todo café torrado demais me dá amargor e me dá também um corpo diferenciado, mas é um corpo mais áspero na bebida. Então, algo que vem com acidez, com aspereza, né? E com um corpo ruim, não dá qualidade de bebida. Eu boto duro na hora nessa classificação. Então, temos alternativas para separar? Ou se tem, né? Descascamento, por despolpamento, desmisturamento, os cafés naturais e os cerejas descascados. Isso aqui tem influenciado de forma interessantíssima a bebida. Isso aí todo mundo sabe. O que o pessoal não sabe é que nós fazemos muito blend dessa forma, tá? Então, para mim, quando o pessoal pede para montar um blend, para montar uma marca de café, a gente incuba empresas de café torrado e moído lá no Instituto. Então, essa semana mesmo o pessoal pediu um blend para poder fazer um torrado e moído deles para vender em São Paulo.
Então é muito fácil fazer blend assim. O cara tinha um café natural, tinha corpo, que sempre dá um café com mais corpo e doçura, e ele tinha o mesmo café em cereja descascada, que tem sempre mais acidez, tá? Eu blendei 40, 60, ficou terrível, péssimo, ácido, muito agressivo ao paladar. Quando eu inverti, trabalhei com 60 de natural e 40% de cereja descascada, eu equilibrei a bebida e ficou fantástico. Então, para quem quer blendar sem ter experiência na questão de blend, se você fizer natural com CD, você já está com meio caminho andado. Tá? Então, essa separação é importantíssima e a gente faz em função, primeiro, do lavador, tá? Para poder separar cereja verde de cafés boias. E aí, todo mundo me pergunta, né? Lavador é caro, é difícil para pequeno produtor, como é que faz? Tem alternativa, gente. Então isso daqui é um trabalho da Emater, de Passos, né? Um sisteminha de lavagem com sombrite. Então às vezes já usaram até pneu de trator, não funcionou não, ficou legal não, ficou ruim demais. Então um tanque, né? Você tira o boia por peneira e começa, depois é só puxar o sombrite, escorrendo a água e tirando o café de lá. Aí se a pessoa, né, for um serralheiro muito ruim, ele consegue fazer isso aqui, um cantoneiro, tá? Fecha um sombrite também e consegue tirar. O pessoal de Viçosa é um pouquinho mais, né, prático, né? O pessoal lá, o Juarez, é muito interessante o trabalho de Juarez, ele é muito prático também. Carrinho, carrinho, tá? De derramar a amostra lá, de café lá mesmo, que ele adaptou uma caçamba. Então você lava o café, tira com peneira, depois caçamba ele para cá, tá? Para pequeno produtor, essa é uma solução fantástica, gente. Vocês ficam pensando aqui na universidade, vão trabalhar com grandes. Quando eu cheguei aqui em Machado para trabalhar, eu fui contar quantos pequenos produtores tinha na região. Em 3 municípios a gente tem 4.000. E grandes produtores eu tinha 25 para trabalhar. Então a realidade de vocês é pequena, pelo menos no sul de Minas. Se você for trabalhar no Cerrado, aí é outra coisa. Tá? No Cerrado é o inverso totalmente. Mas Chapada de Minas e Matas de Minas é a mesma coisa. Alta Mogiana tem metade de pequeno e grande produtor. Então, se você for juntar todas as regiões produtoras de café, você vai com certeza trabalhar com pequeno. Lavador mecânico é o sisteminha mais caro que tem hoje no mercado. Às vezes o custo-benefício disso não funciona muito bem, tá? Mas é a nossa opção para começar a fazer essa separação. Descascado é aquele sistema onde a gente lava o café, separa o boia, separa o verde e o cereja e começa a trabalhar ele no terreno. Aqui que a gente tem algumas modificações, o pessoal está trabalhando muito, que é pegar esse CD e trabalhar várias fermentações. Nada pesquisado ainda, então é um campo interessante para quem quer trabalhar com pesquisa nessa área. Tá? O pessoal junta esse café, faz aquele black honey que eu falei para vocês, que é uma tecnologia trazida de Honduras e da Costa Rica, onde eles já trabalham isso com uma certa frequência. Amontou o café lá e deixa ele fermentar por 1, 2, 3, 4 horas, depende. O produtor tem testado isso na fazenda para saber qual que é o melhor, tá? Então não temos ainda uma pesquisa nessa área indicando qual fermentação é interessante. Fato, eu estou trabalhando com 3 cafés de Poços de Caldas fermentados, que estão no concurso de qualidade, fermentados dessa forma, tá? Um ficou tão frutado que até estragou a bebida. É um frutado que depois, na hora de torrar até, ele aumenta o amargor. É interessante, não sei por que isso acontece. Os outros 2 frutados que tem, um muito similar à manga, o outro muito similar a frutas vermelhas, que a gente chama o morango, as amoras, etc. Tá? Então, condições iguais de fermentação e produziram cafés diferentes.
O despolpado também é onde a gente tem trabalhado. Então, o café boia vai para o terreiro, cereja verde vai ser descascado e a gente tira a mucilagem em cima do despolpamento, dentro de um tanque de fermentação. E aqui tem essas outras novidades também, que é o uso de Saccharomyces cerevisiae em vários tipos de cepa. Eu já vi produtor indo no supermercado comprar fermento de pão e jogando dentro do tanque de fermentação. Tá? Funcionou? Deu uma acidez na bebida. Uma acidez cítrica que é muito normal para a nossa região. Eu não soube falar para ele se isso era da fermentação que ele fez ou se não era. O fato, tem produtor aí já trabalhando antes de vocês na pesquisa, já estão aplicando isso daí sem conhecimento nenhum, totalmente empírico, tá? E tem já alguma coisa surtindo efeito, sim. Desmucilado, aí a gente usa sistema de desmucilamento com desmucilador mecânico, onde o cerejo verde vão ser separados no descascamento, mas o CD é retirado da polpa para desmucilar no desmucilador mecânico. Quem é grande produtor, eu estou indicando, já fiz 2 projetos para grande produtor que tem um desmucilador, porque não tem jeito. O cara tem que ter um desmucilador para tirar a polpa, tem que ter uma centrífuga para poder tirar a água e poder conseguir fazer toda a sua pós-colheita dentro do tempo de colheita dele. Quem é grande produtor, que está produzindo acima de 30 mil sacas, não está conseguindo secar todo o café no terreno ou nos secadores. Se tiver, vai ter que ter mais de 7, 9 secadores para poder dar conta de 20 mil, 30 mil sacas de café. Então, um dia, meia hora que ele consegue economizar desmucilando o café dele, né, e centrifugando o café dele, está fazendo uma diferença enorme no custo dele no final. Porque o custo de terreiro de um cara desse é enorme. Então o cara não tem, o café quase não tem gente que já não está trabalhando mais nem com terreiro. O café sai da centrífuga, cai direto no secador para entrar no processo de secagem. Cafés de bebida normal, padrão, isso não tem tido tanto problema não. Tá? Faltou aqui colocar, gente, a questão dos descascadores sem água. Muito interessante, tem surtido diferença na bebida. A gente testou um esse ano lá, que a gente está registrando a patente dele, e funciona muito bem, sai um pouco de casca durante o processamento. Tá? Já tem alguns trabalhando aí, mas são muito caros no mercado. Colômbia já faz isso, e o mais interessante é que o principal fornecedor de descascadores sem água para a Colômbia é a própria Piauiense. Então eu não sei por que essa metodologia ainda não está aqui no Brasil, deve ser alguma coisa do mercado, tá? Mas eles já têm isso lá funcionando, isso já. E aqui no Brasil a gente está com, pelo menos eu conheço já 3 novos projetos de descascadores sem água para trabalhar. E dá a diferença na bebida, esse que é interessante. O café sai com uma polpa muito maior e a diferença de bebida é muito grande. Em termos de terreiro, tá? A gente tem algumas diferenças acontecendo aí, principalmente na questão dos terreiros suspensos e nas estufas. Então, vou até passar essa parte aqui, como o meu tempo não está muito grande mesmo, não. Essa parte de padrão, vamos passar direto para os cafés especiais, tá? Então, isso aqui está muito em moda. Por enquanto é moda, porque também a gente não tem nenhum trabalho de pesquisa muito aprofundado em cima de terreno coberto sendo trabalhado. A nossa região ali de Machado, Poços, Pouso Alegre, né, já tem umas 5 ou 6 firmas que estão vendendo esses sistemas de cobertura de terreno, para evitar principalmente a chuva. Mas a gente tem uma mudança de temperatura dentro do terreno. A gente tem um aumento em torno de 3 a 4 graus durante o processo de secagem. Isso tem influenciado sim a qualidade dos cafés. Então, a observação prática nossa, o pessoal que trabalhava ou trabalha com cafés de fora desses terrenos cobertos, né, estão tendo um café
às vezes até melhor do que os que estão dentro da estufa, que o tempo de secagem aí, pelo jeito, está influenciando, né? Já tem um fato comprovado que secagem lenta no terreiro propicia melhor cafés de melhor qualidade. E esses sistemas aqui têm diminuído o tempo de terreiro muito drasticamente, tá? Então, isso aqui é uma fazenda lá em Campestre, isso aqui é na Bahia, isso aqui é na Bahia também, terreiro suspenso e coberto. A ideia é só proteger da chuva, né? Mas isso está tendo diferença. Cafés naturais na Bahia também secos, cafés naturais seletiva na Bahia, sendo trabalhados. Esse terreiro aqui, eles abrem, fecham somente à noite quando está chovendo e conseguem abrir durante o dia. Então, ele é um terreiro suspenso normal como todos os outros. A diferença nele já não acontece tanto, mas quando o terreiro é desse jeito, fechado, existe diferença na qualidade do café. Vou adiantar isso daqui porque a gente está pouco tempo. Esse é um roteiro de verificação dos procedimentos de pós-colheita que a gente está botando para todos os pequenos produtores, tá? Então ali tem todas as práticas interessantes que devem ser feitas pelo agricultor durante o processo de pós-colheita. Se ele atingir 70% de tudo que é dito aqui, né, como se fosse um roteiro de verificação, de certificação, se ele atender, né, com certeza ele tem um café acima de 82, 84 pontos. Se ele atender menos de 70% dessas exigências aí, provavelmente o café dele tem uma qualidade pior. Então a gente já aplicou isso daqui em vários produtores e eles tomam isso como um roteiro agora, uma bíblia que eles fazem sempre que estão seguindo, tá? Então, por exemplo, a Associação Fairtrade de Palmeiral, a gente deu um curso para eles lá de produção de cafés especiais. 10 produtores adotaram o sistema, tá? E esse ano eu recebi o café deles e a qualidade deles melhorou bastante. Então, recepção, né, eles não podem deixar mais do que 6 horas do café colhido lá no saco, fermentando lá durante a colheita. Então, com menos de 6 horas, estão levando isso direto para a pós-colheita. Não estão trabalhando com porcentagens maiores que 15% de verde. E, se for cereja descascado, 30% de verde no máximo. Isso aí dá uma diferença enorme para eles. Então, 30%, isso é uma foto de 30% de grãos verdes que vão ser processados no sistema de cereja descascado. Limpeza de todos os maquinários deles. A gente está exigindo e está fazendo até um roteirozinho, como se fosse certificação também, com os dias em que eles estão lavando e limpando equipamentos, tá? Abanador, a gente removendo todas as impurezas do café antes do processo de pós-colheita. Uso de peneirão, isso faz uma diferença enorme. Separar do boia, o boinha e o boia, tá? Ou boião que eles falam. Então o boinha é o café bem mais seco, bem menor que um peneirão que é bem barato, tá? Um peneirão hoje a preço de custo sai a R$2.000. Tem influenciado muito a qualidade da bebida. Lá em Machado, uma fazenda perto lá do Instituto Federal, o pessoal trabalha em Forest Alliance, está vendendo todos os boias dele para o Japão, porque os japoneses identificaram frutados muito interessantes nesses cafés passas brasileiros. E eles já estão com 8 anos trabalhando com contratos renovados a cada 2 anos, de exportação de 2 containers de boião, por conta dessa forma de trabalho deles aí, tá? Dessa separação. Então, equipamentos bem regulados, que separam muito bem esses cafés, têm sido bem empregados. Água do lavador eles estão trocando a cada 8 horas de uso, porque ele contamina cafés especiais na pós-colheita. Então, essa troca é muito bem-vinda. Café do chão, sempre separado, muito separado, e lava esse equipamento entre café do chão e café de pano que está sendo trabalhado na pós-colheita. Então não pode ter contato nenhum. Peneirão, separando um pouquinho, esse aqui é o peneirão, já falei dele. Descascador, desmucilador. A gente tem observado aí
Se passar mais de 10% de verde dentro do cereja descascado, isso já prejudica a bebida, né, de mole para bebida dura, de 84 para 80 pontos. Tá? Isso é pura regulagem de equipamento. Esse trabalho então de desmucilamento, onde a gente trabalha o peso do descascador, tá? tem sido assim, um diferencial na vida de alguns produtores. Tá? Fazer o CD1 e o CD2 que a gente está falando. O que é o CD1? É um café que você tira o peso totalmente, ou põe ele aqui em cima, ou tira ele daqui. Onde o verde passa com um pouquinho de cereja. É esses 10% aí. Então esse verde com 10% de cereja, depois você faz um processo de verde descascado, ele dá bebida dura. Um gosto de verde, mas dá bebida dura. E o outro café que vai sair, o cereja que vai sair daqui, vai sair com uma porcentagem tão baixa de verde que vai ficar o café excepcional. Então quando você vende esse café excepcional com preço diferenciado e vende um verde com bebida dura, você tem um acréscimo de 10 a 15% no lucro daquele lote inteiro. Tá? Então o produtor que tem descascador, que descobriu isso, não deixa de fazer mais dessa forma. Tá? Pular esse aqui. Esse aqui é o verde. Então o CD2, depois você pega o verde e descasca o verde, ele vai ficar com essa aparência. Dá para ver que os cerejos, 10% de cereja, estão bem no meio dos verdes, e eles empobrem o gosto de verde. Tá? Então essa é a aparência do verde descascado. Agora imagina como esse café fica depois. Cuidados de limpeza, né? Toda a área está sendo lavada depois do trabalho. A área de processamento, a gente está pulverizando com água sanitária 10%. Então esse é um método de profilaxia e de fermentações indesejáveis, tem ajudado bastante na pós-colheita. Passar um hipoclorito aí, né, 10%, pulverizando depois de cada trabalho, cada 2 dias, um dia de trabalho. Desculpa. Cada 15 dias a gente está fazendo uma profilaxia aí, né, dessas fermentações indesejáveis nas máquinas. Esse aqui é a pessoa que mais estraga café dentro de uma pós-colheita, chama pé de elevador. Esse pé de elevador aqui, se não limpar todo dia, ele no outro dia está processando café, é como se ele pegasse um pouquinho de café ruim, fermentado, e fosse distribuindo no seu lote inteiro. E é isso que ele faz. Tá? Então essa limpeza aqui, ó, também já ajudou muito o produtor. É muito simples de fazer, tem que fazer todo dia. Outro sisteminha que a gente está usando bastante, eu vou adiantar aqui, que é o sistema de dobra, que o professor Colen inventou aqui. A gente está trabalhando, né, essas fotos aqui, é lá do pessoal de Manhumirim, da Emater de Manhumirim, que está trabalhando com o pessoal do Alto Caparaó, né, e ali da Serra do Caparaó inteira eles estão trabalhando com isso, eles mandaram essas fotos. Então é o jeito que eles estão explicando para os produtores como fazer o sistema de dobra, um sistema de secagem muito interessante. Então o café chega no primeiro dia, ele é distribuído grão a grão, não fica um grão por cima do outro. Ocupa uma área grande, 14 litros para praticamente 1 metro quadrado. Então ocupa quase todo o terreiro. No segundo dia, então, aí chega um outro café, que também é esparramado grão a grão. No terceiro dia, aquele primeiro café já é dobrado, ou seja, a gente chega ele todo para um canto, tá? E ele já trabalha um café por cima do outro. E depois, chegou lá um quarto, aquele café do segundo dia já é dobrado, e do primeiro dia, ele vai ser dobrado de novo. E assim, ele vai seguindo no terreiro. Certo? Resumindo a história toda, chegou um café aqui, aí esse aqui está com 3 dias, já dobrou, esses 2 aqui também já dobraram, que já deram 3 dias, e esses aqui já estão com a 4ª dobra deles, já estão bem mais grossos. No início da secagem desses, a secagem é rápida, tira bastante água, porque eles estão muito finos no terreno. E
Do meio da seca para frente, esses cafés estão trabalhando mais grossos no terreiro. Então a secagem deles é muito mais lenta, que é o necessário para a gente ter café de qualidade. Então a gente começa com uma secagem rápida, depois passa com uma secagem lenta. Tá? Então funciona, e funciona de uma forma muito interessante. E outra, economiza terreno em 10%. Esse mapinha que eles fizeram lá foi para provar isso. E aí tem aqui a quantidade de dias que levou para secar, lá no Alto Caparaó, tá? Que foram 12 dias para secar só, e no final, né, em média, levou 0,28 metros quadrados por litro para secar esse café. Se for comparar com os outros segmentos, o pessoal põe no terreiro, põe grosso, que às vezes não tem terreiro, e espera o café murchar para ele ficar fino no terreiro. Então faz exatamente o contrário. Começa o café fermentando, porque ele está muito grosso, secando grosso, depois que ele murcha, ele começa a secar fino, e a secagem é rápida no final. Então ele começa secando lento e fica rápido no final. É uma forma ótima de fazer café de bebida dura. Tá? A aparência do café fica desse jeito, como se fossem uva passas secas. Tá? Não é aquele café seco, grão seco, que nem esse aqui. Tá? Altamente descascado pelo trator, que é outra coisa também que tá influenciando bastante. Descascar café no terreiro não tem surtido efeito interessante. Cobertura com pano. Isso aqui eu estava com café verde, a gente pode passar. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse daqui foi desenvolvido por uma empresa muito grande, tá? Foram 5 anos trabalhando com a BMW lá na Alemanha para desenvolver esse design, tá? Então pegou aqui um recipiente apropriadíssimo com polietileno aqui de alta densidade, com espessura totalmente apropriada para o serviço. Né? Pegou ali um cervejeiro, porque é a pessoa mais indicada devido ao volume da barriga, né? Que projeta o trabalho, né? o equipamento para dentro do pé de café. Então a gente tem bastante pessoas aqui que vão ser bons banhadores de café para esse sistema aqui, né? E usou uma correia aqui, né? Totalmente adaptada à ergonomia da pessoa, né? Para fazer colheita seletiva. Mas todo esse equipamento aqui, ó, não é nada perto do principal equipamento dessa máquina, que se chama... E vocês sabem para que serve aquilo ali? Não? Também foi desenvolvido na Alemanha pelo pessoal que tomou todo o Coca-Cola que tinha lá dentro, cortou ela no meio, botou do lado. Isso aqui é o seguinte: colheita seletiva feita lá em Paraisópolis, tá? O dono lá adaptou esse sisteminha, certo? E botou do lado. Ele falou que ele ganhou 4 pontos no café dele, aumentou em 4 pontos o café dele por causa desse equipamento aqui, ó, que está pregado nessa chapinha aqui, ó, evitada aquela chapinha ali. Aquilo ali é para colher o verde. Então, cara, ele está colhendo café, não tem outra foto. Ele está colhendo café, se ele identifica que colheu um verdinho, ele bota aqui do lado, separa. Esse mesmo cara, enquanto não está rodando o café no terreiro, ele fica caçando no terreiro café verde. Essa é a pessoa que eu mais vejo ganhar dinheiro todo ano com qualidade de café, tá? E que mais zela pelo café dele. E que por muitos anos ele tem feito isso, tá? Ele tem um contrato na Alemanha para vender o café dele a R$ 1.600 a saca, né? E já tem 4 anos que ele fornece esse café para ele lá. É o seu Paulinho, tá lá em Paraisópolis. Esse é o café que ele colhe, talhão por talhão. Ele faz a versão natural, cereja descascada desse talhão, e vai secando esse café até meia seca, tá? Depois da meia seca, ele trabalha com seca de vulcão, ou seja, ele deixa amontoado
depois ele vem descascar, de hora em hora ele vai lá e descasca o café, né? Tira a parte de cima do café e vai formando essas partes laterais. Quem já amassou massa de cimento aí sabe, né? Quem já deu uma de pedreiro. Daí no meio do dia tem só um buraco embaixo onde ele seca o terreno. Aparece só o terreno. E do meio-dia para diante ele volta fazendo aquele monte de novo. Aí vem descascando a lateral e vai juntando de novo no centro. 3 horas da tarde o cara já está amontoado para cobrir. Simples. Ele gasta 28 a 30 dias para secar um monte. Tá? Depois ele guarda tudo lá dentro no Grain Pro, fechado direitinho. Tá? E ele é a pessoa que gasta R$600 por saca para poder colher o café de colheita seletiva. Só que aí é o que ele me falou: eu gasto 600, mas eu cobro 1.600 pelo meu café. Então eu gasto mais R$200 de pós-colheita e mais 100, 150 de adubação e tratos culturais, etc. Que ele faz esse café orgânico também. Quer dizer, o lucro dele por saca é em torno de R$300 a R$400. Enquanto a gente tem um bruto trabalho na pós-colheita para ganhar R$20 a R$30 saindo um café de bebida dura para um café de bebida mole. Né? Ele vende café de 88 a 90 pontos, com um diferencial de R$400 por saco, mesmo gastando 600. Tá? Por coincidência, desde segunda-feira eu estou fazendo para ele 80 sacos desse café para mandar para o Japão. Fazendo em que sentido? Ele mandou esses cafés todos, a gente está fazendo rebenefício desses cafés. Tá? O Japão comprou até peneira 14 dele. Ele está vendendo peneira 14 a 18 para o Japão, num container que ele vai fechar junto com outros cafés de carne de Minas. 80 sacos que vão uns 330 do container desse café de 90 pontos japonês. Eu tomei esse café ontem, eu queria até fazer uma garrafa e trazer ele hoje aqui para vocês, mas não deu tempo de eu passar lá na cafeteria e montar para vocês. É excepcional. O primeiro café com gosto de uva passa que eu tomei no ano. Tá? Eu daria 93 nesse café, mas ele foi pontuado em 90 pontos lá no Japão. Fantástico. Simplesmente pós-colheita. Esse café dele é colhido seletivo, lógico, mas a pós-colheita dele é impecável. Tá? Esse é o café. Certo? Que tá aí, não está ficando nada dele aqui. Tirando 2 quilos que ele me deu e mais 30 quilos que vai ficar para ele, todo ele foi vendido para o Japão. Cereja descascada a gente tem feito da mesma forma, tá? Rodando de 16 a 20 vezes por dia dentro desse sisteminha de dobra. Um pessoal lá em Lambari que levou isso tão a sério que eles pintam no terreiro até onde o café tem que ir e o dia da semana. Então na quarta-feira esse café tem uma lista aqui, ó. Na quarta-feira em diante é o café de segunda. Então segunda e terça ele fica nessa lista. Quarta-feira ele já vem para cá, certo? E dali 3 dias ele já tem uma lista aqui, ó, para jogar o café para cá. Aí o cara olha o terreiro e sabe direitinho se o terreiro está fazendo direito. Secador, a gente tem um sistema certo para trabalhar secador também, tá? Então para cada café natural ou cereja descascada, a gente tem tempos de secagem agora. Secador vai ser igual torrador de café. Ele vai ter uma curva de torra. Ele tem uma curva de secagem. Tá? Então no início a gente olha a temperatura aqui e trabalha com temperaturas entre 50 e 60 graus. 50 para natural, 50 para CD e 60 para natural. No primeiro terço de hora de secagem. Depois disso, a gente trabalha com temperaturas de 45 para o natural e 40 para o CD, olhando esse termômetro aqui. Então, no meio da secagem, o café absorve mais temperatura, desculpa. No início ele absorve menos porque tem muita água. Toda temperatura que você emprega é perdida na forma de vapor. No meio da secagem, isso já não acontece porque já não tem mais tanta água.
E no final, o café esquenta demais. Então a gente tem que trabalhar temperaturas diferenciadas no final da secagem também. Tá? Aí no final da secagem nós trabalhamos 60 para os cafés serem descascados e 90 graus por natural. Aí olhando, volta, esse termômetro também. Tá? Então café especial, eu colocar num secador para botar 40 graus de temperatura do início ao fim da secagem, você perde qualidade do café. Isso comprovei fazendo isso com o produtor. Tá? Então secador, trabalhar com lenha, lógico, boa, secador somente de fornalha indireta, nunca de fornalha direta, que é aquela que tira a temperatura direta do fogo, que pode levar fumaça para dentro do secador, e isso prejudica muito a qualidade do bebida. Itúria tem um trabalho muito bom da Fabiana, orientado porém que foi defendido ano passado, trabalhando sistemas de armazenamento. E a gente descobriu o que já sabia. Tá? Grain Pro, armazenamento em Grain Pro, preserva a qualidade do café em até 1 ano. Tá? Enquanto que todo o armazenamento feito em condições ideais ou não de galpão, tá? Prejudica o café, perde qualidade do café entre 3 a 4 pontos a partir de 6 meses de armazenamento. Em 6 meses ele perde 1 ou 2 pontos, depois de 1 ano ele já perdeu 4 pontos. Tá? Todo armazenamento de juta ou mesmo a granel, isso tem influenciado muito. Então a tulha de qualidade, né, e um armazenamento correto é fundamental para a gente manter a qualidade desse café. Para acabar, hoje, só para deixar um recado para vocês, certificações, identificações de procedência, ou seja, diferenciação. Tá? Eu falo que a gente estava na época da qualidade do café, essa época acabou. Hoje, qualidade é uma condição primordial para você entrar no mercado. O que a gente está vendo muito agora? Mercados procurando diferenciação. Seu café é bom? Ah, valeu. O que mais que eu posso vender do seu café? Tem certificação? Não tem. Tem identificação de procedência? IG ou DO? Não tem. Você está numa região interessante, importante? Não, não estou. Então teu café vai cair na vala comum. Tá? Então isso aqui está virando muito, né? Identificações de procedência, como da Alta Mogiana, Serra da Mantiqueira, Norte Pioneiro do Paraná, tá? Ou mesmo uma condição diferente do café do Cerrado. Aí está para sair o Café Alto Paraíso, Terras Altas do Espírito Santo, da Mogiana de Pinhal. O pessoal da Alta Mogiana ao mês passado conseguiu o selo da Alta Mogiana. Eles estão pensando em diferenciar o selo em 2. Vai ter o Café Alta Mogiana, Mogiana de Pinhal, e uma outra Mogiana, talvez a norte, centro, para os cafés da Alta Mogiana Paulista. Então, para eles, uma identificação só não foi suficiente, eles querem mais. E eu estou montando cafés vulcânicos da região de Poços de Caldas, junto com uma associação de produtores de café especial lá de Poços de Caldas. Porque tem que ter diferenciação para você conseguir mercado hoje. Que seja uma certificação, que seja rastreabilidade, hoje você tem que ter. Aliás, estou escutando uma conversa com o pessoal dos Estados Unidos, que daqui a 15 anos, se não tiver café rastreado, não se vende mais café em lugar nenhum. Tá? Ninguém mais vai comprar café se não tiver uma mínima rastreabilidade que seja. E concurso de qualidade, que eu já falei para vocês, né? Incentivem a participar, a colocar, porque isso coloca cafés no mercado hoje. Tá? Atrai produtores, atrai compradores, desculpa. Então o mercado está muito interessante. E eu estou escutando um boom aí, né? Estou sentindo um boom de industrialização de café. Eu tinha, quando eu entrei na indústria lá do Instituto, eu tinha 32 clientes. Eu estou com 69 clientes. Gente que entrega 15 quilos para fazer café torrado e moído, para entregar no Natal para os parentes, até a gente que está fazendo 1, 2, 3 toneladas de café por mês para vender para o supermercado.
Então todo mundo hoje quer ter sua marca de café. Tá? Uma coisa que a gente deve trabalhar, às vezes até aqui na universidade, que eu já não estou dando conta mais. Montar uma empresa júnior, alguma coisa, só para poder fazer marca de café. Porque toda semana bate 2, 3 produtores, você me ajuda a fazer meu selo, meu rótulozinho para me colocar no meu café? O que eu preciso ter? Como é que faz código de barra? Como é que eu ponho rótulo? Como é que tem que ser a rotulagem? Como é que eu ponho a qualidade desse café no meu produto? Que eu vou fazer a minha marca. Aí lá a gente já está trabalhando com 13 marcas diferentes, né? De pequenininho produtor a grande. Pessoal, eu quase dei conta aí, foi muito corrido, porque eu estou uma semana, parte posso escolher, eu gasto uma semana nos cursos nossos lá, tá? Para explicar ponto a ponto, isso só falando de café especial, tá? Então eu me disponho a voltar outros dias ali e estar trabalhando com vocês ponto a ponto, máquina a máquina, né? Trabalho a trabalho, secagem a secagem, e também a parte de indústria, torra. Eu adoro torra. Meu hobby é torrar café. Quando todo mundo vai aí, né, cerveja e tudo, eu vou andar de jipe e torrar café. Eu adoro fazer curvas, montar, ver qualidade de café, a diferenciação que as torras proporcionam. Então, torra é um mundo fantástico que a gente tem aí também 2, 3, 4 dias de aula só falando de torra. Então, sinta-se à vontade de estar chamando de novo, entrando em contato para a gente poder estar trazendo mais novidades para vocês. Ok? Caso alguém queira mais algum esclarecimento, as perguntas podem ser destinadas aos membros do NECAP nas laterais de sala. Armazenamento GrainPro. GrainPro, primeiro que em termos de embalagem, todas as embalagens são permeáveis a gases. Acho que isso não é muito comum da gente escutar, não, mas a verdade é essa. A maioria das embalagens que a gente trabalha aqui é com polietileno e polipropileno na base deles. E todas são permeáveis ao oxigênio. O oxigênio é o maior oxidante do café, tanto torrado quanto cru, porque ele atua diretamente na oxidação dos lipídios do café. Então, se tiver lipídio, uma amostra, mesmo que ele cru, verde cru, ele é agredido, ele é oxidado, tá? E ele perde propriedades por conta disso. Então, o GrainPro é um polietileno, tá? De média densidade, que é muito menos permeável ao oxigênio. Então, ele não deixa passar tanto oxigênio assim. É uma sacaria cara, né? A gente comprou 100 sacos de GrainPro para 60 quilos a R$ 287. Tá? Então é caro manter no GrainPro hoje. Mas é o único armazenamento que a gente tem segurança de que não tem troca gasosa com o meio. E preserva a qualidade do café. Imagina a juta e ter uma malha de 3 centímetros, 3 milímetros, 4 milímetros entre a trama e que praticamente não segura nada. Boa noite, professor. Eu queria parabenizá-lo pela palestra, foi muito boa. Eu achei interessante o que você falou a respeito da procura de café fair trade orgânico e não está encontrando. Por que isso? Não está tendo mesmo no mercado ou o que tinha já foi vendido? Eu tenho bastante contato com grandes exportadoras e com coisas. Eu entrei em contato com pelo menos 7 para procurar esse café. Acontece que não sei precisar muito bem a data, mas o café orgânico brasileiro deu uma decaída porque entrou o Fairtrade estava pagando o diferencial, tá? E o orgânico já não estava mais compensando. Cafés orgânicos hoje, você consegue produzir acima de 25 sacos por hectare, é raro. Isso é pouco demais, entendeu?
Então a produtividade dos cafés orgânicos brasileiros são péssimas. Já era uma condição que a gente já sabia que isso ia acontecer, tá? Porque a adubação do café orgânico é irrisória perto da necessidade que o café precisa. Tá? Não conseguimos nem uma compostagem completa que fornecesse essa quantidade de nutrientes necessários para produzir café orgânico em quantidade. Então já era pouco. E o diferencial não estava agradando, o pessoal mudou tudo para o fair trade, que tem um mínimo de pagamento fora o prêmio. Tá? Então todo mundo migrou o orgânico para o fair trade. Então a gente já não acha o orgânico brasileiro mais para vender. Ainda mais fair trade. Então o pessoal opta por passar para fair trade e trabalhar o sistema convencional, vendendo no fair trade. Então a questão não é que venderam, não tinha. Tá? E não sei se vocês estão acompanhando, mas se não chover logo, nós vamos ter café morrendo. Tá? Eu estou vendo coitado de produtor desesperado. Graças a Deus tem gente pegando os contratos agora eles firmaram e estão ajudando os produtores, tipo assim, não preciso mais de peneira 16 acima não, você pode me entregar 14. Lá na indústria, o que eu estou recebendo de café peneira 14 acima, enquanto eu só recebi 16 acima para fazer cafés especiais, praticamente ninguém mais trabalha com 16 acima esse ano. Eu estou trabalhando com 14. Não baixou porque a peneira baixou, porque o café acabou. Então, onde eu estou ligando, não tem café para vender. Não tem de qualidade. Acabou faz tempo. Acima de 88 pontos, não encontrei para nenhum. Mas de qualidade, entre 80 e 84 pontos. Peneira 16 acima é uma realidade hoje no mercado. Tá? Então, orgânico fair trade, o Brasil já não tinha. O que tinha, vendeu. A Copfan está ali do lado de Machado, pelo prédio de Poço Fundo. Tudo que ela recebeu esse ano, ela já vendeu. Ela já está vendendo no ano que vem. Olha isso. Porque não tem, ela tem que cumprir contrato com os compradores dela. Se ela não cumprir, o cara vai comprar outro. E talvez não volte para lá. Então, ele já está vendendo café no ano que vem. Professor, parabéns pela palestra. Eu estou com uma curiosidade em relação ao que você falou de fruto amarelo e fruto verde. Você mostrou vermelho e amarelo. Você mostrou um trabalho do professor Borém, que ele comparou o bourbon amarelo, né, com o acaiá. Você tem observado essa tendência do amarelo, vamos dizer, se você comparar um catuai amarelo com vermelho, no geral, o amarelo está dando uma melhor bebida? Ou foi só nesse trabalho? É muito difícil criticar o trabalho do Borém. Eu sou um dos que não consegue criticar o trabalho dele de jeito nenhum, porque ele é muito bom. Mas essa seria uma pequena crítica, talvez. Né? Comparar bourbon amarelo com qualquer outro é uma sacanagem, entendeu? Porque bourbon amarelo, a concepção genética dele é muito melhor que a outra. Então, se comparar com a acaiá ainda está meio perto do bourbon amarelo, ainda não está tão ruim, tá? Mas não dá para comparar. Mas eu estou vendo Catuai 62 com uma qualidade tão interessante, tá? Quando eu volto assim, eu faço uns trabalhos junto com o pessoal do Tunico e do Baião e o Marcelo Malta que está aí, né? Então todos os trabalhos que eu provo de qualidade de café, Catuai 62, o Bourbon amarelo, o Icatu 32 da Cafés Fantástico, o Aranãs lá em Capelinha, tá, assim, todo Aranãs que eu tô, ainda não saiu as variedades, todos que eu estou provando, tá excepcional. O Catu amarelo, as novas variedades vão ser lançadas ainda, é formidável. O Catiguá MG2 amarelo é fantástico. E quando eu vou começar a pensar nas variedades vermelhas, aí começa aquele problema. Poxa, eu já tomei o Catuai 144, que é muito bom. E acabou. Entendeu? Então, assim, no retrospecto prático que eu tenho, eu estou encontrando mais variedades amarelas melhores. Tá? E aí eu encontrei tudo isso fundamentado no trabalho do Borém. Então, existe sim uma diferença. Não que o vermelho não seja bom. Acho que o vermelho vai ter uma aplicação diferenciada. Nós não descobrimos isso ainda. Vamos chegar numa época tipo vinho. A gente vai ter cafés para isso e cafés para aquilo. Café natural, vermelho, para fazer um tipo de
frutado, talvez, um café mais encorpado, doce, e vamos ter que ter os amarelos para trazer os aromas, os florais que ele sempre tem, os cítricos que ele sempre tem, né? As acidezes brilhantes que ele tem ali para fazer blend, do que o vermelho vai ter. Boa noite, Leandro. Eu queria saber a respeito desses produtores, se, por exemplo, a gente sabe que desde a etapa da colheita até o processo de secagem e de armazenamento, pode ocorrer o risco de ter contaminações com os fungos toxigênicos. Em relação a isso, vocês prestam algum auxílio para esses produtores rurais de lá? Como que está essa situação? Primeiro, a agrotoxina para eles, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém nunca viu. Tá? Eu já fiz alguns trabalhos aqui com a UFA de agrotoxina, e, enfim, ajudando o pessoal com amostras, né, e produzindo umas amostras com agrotoxina para testar aqui. Você chega isso no produtor, ele não faz a mínima ideia do que seja isso. Tá? O que eu faço, que surte efeito para mostrar, conscientizar, é pegar o café embolorado no terreiro, fermentando, né, secar esse café e dar para o produtor beber. Ele vai sentir a fermentação. Isso aí a gente faz, esses cursos que a gente dá de cafés especiais, ele traz o café dele, ele torra, ele senta na mesa e ele prova o café dele. Isso, gente, é um diferencial para o produtor, assim, sabe, um divisor de águas que é para ele isso aí, né? A maior frase que eu escutei foi de um produtor que chegou, provou o café dele era bom, mas estava dando comida dura. Para quem provou o café dele, ele falou assim: eu faço isso? Você faz, mas isso é duro? Mas quer dizer que a maioria do café que eu vendo é esse aqui? Aí prova o outro comida mole do lado, lá, uns 80, não precisa nem ser 90 pontos, não, ele bebe 84 pontos. Aí eu falei assim: nossa, que desgraça que eu faço. Esse produtorzinho, ele tinha 70 anos, ele falou assim: me dê isso aqui mesmo, doutor, isso aí. É assim, mas isso é uma desgraça, eu não posso fazer isso mais não, né? O que aconteceu? Pelo menos 3 ou 4 lavouras dele lá, hoje está bebendo café de 84 pontos. O resto está tudo ruim ainda, mas ele está bom. Eu não consigo mostrar para o produtor o que é a agrotoxina, o perigo que ela tem. Tá? Nem que aspergillus niger, ou crassius, ou qualquer outro penicílio na vida. Se eu falar que é bolor de pão, ele ainda, e daí? E eles ainda, uma coisa eles sabem: torrou, não dá mais nada, doutor. Depois que toma café, está tudo bom, não sobra nada, não. Eles sabem que você sabe, eles não fazem ideia do que é assim. Professor, boa noite, né? Gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha da desmucilagem parcial interferir de forma positiva na qualidade, quando comparado a um café totalmente desmucilado? E se essa mucilagem não te incorpora ao fruto? Muda tudo. Se incorpora mesmo ou não, ninguém conseguiu provar desde a época do estudei aqui. Tá? Isso parece ser muito difícil até de provar, porque como vai passar, que é doçura, não tem outra explicação. Café cereja descascado, ele é mais encorpado e é mais doce que todo o desmucilado que eu conheço, ou despolpado. A acidez muda, tá? E mesmo café que descascou muito no terreiro, ele tem uma qualidade mais ácida que os outros. Isso é fato. Então, agora ele está trabalhando fermentações. A primeira fermentação que eu vi trabalhar foi na Fazenda Califórnia, em Norte Pioneiro, Paraná. A gente foi lá ver um café que eles estavam tirando com gosto e aroma de óleo de oliva. Tá? Gosto de azeitona. O que ele fazia? Café natural, amontoado, 2 horas e meia no terreiro. Lavou, jogou no terreiro, amontoado, esperou 2 horas e meia, para depois a polpa grudou no pergaminho. Se descascava aquele café, ainda ficava com aquela aparência de café descascado, assim, sem desmisturar. Então, com a polpa grudada. Todos esses cafés black honey que eu falei, por que é black? Porque a polpa grudou tanto no pergaminho que ficou escura.
e honey de doce, de mel, porque esses cafés ficam com mel grudado, escuro. Existe a diferença e ninguém ainda conseguiu me provar como que isso acontece, mas ela é verídica. Tá? Professor, primeiramente, parabéns pela excelente apresentação. Gostaria de primeiramente falar uma experiência que eu vivenciei na assistência do produtor lá em Diamantina, café do produtor de Chapadas. Uma altitude de 1.300 metros, um Catuí 44, dos antigos, antes do 99, e da bebida chocolate. E o que eu achei muito interessante é que o produtor lá, o japonês, e bem detalhista também, praticamente quase que igual aquele do sistema de secagem de vulcão que você falou, ele gosta de ver o café descansar, tanto na tulha quanto na hora da secagem, em termos de quê? Deixar ele descansar a secagem, ligar o secador só durante o dia. Ou seja, ligar só durante o dia, descansar a secagem. Fez o CD, levou o terreiro, secou um pouquinho, acaba de secar no secador, mas bem lentamente, sabe? Gosto de fazer a coisa muito bem feita. Queria saber o que você já tem de experiência prática sobre isso e inclusive, em relação a se você já testou secar café com sombrite, assim, no terreiro. Obrigado. Não, sombrite não. E sim, a secagem intermitente, eu não falo para ninguém fazer direta. Secagem direta em secador é um pecado. Tá? Se ligar o secador, só desligar quando o café tiver 11% de umidade. Isso é direta. É 24 horas o negócio rodando lá, secando café. Isso não se faz. Primeiro, ele tem que descansar. Tá? 8 horas, 10 horas de fogo, para e descansa. Mais 8 horas, 10 horas de fogo, para e descansa. Aí você usa a tulha lá para secagem para poder estar secando um café de dia e um de noite. Aí você não para o secador e continua secando de forma. Esse descanso tem que ter, a umidade no interior do grão, ela tem que migrar para as laterais, para as beiradas, onde que a secagem acontece em maior intensidade. Se você não faz isso, já torrei café aqui que foi direta, saiu do secador direto do meu torrador. O interior do grão não torrou. Não torra em volta e não torra no centro. E eu fiz N curvas, tive cuidado de fazer várias, para tentar torrar todo o grão uniformemente. A gente tem condição de fazer isso. Mexe em fluxo de ar e mexe em diferentes temperaturas ao longo da torra, você consegue uniformizar o interior, mas desse café eu não consegui. Então tem que descansar, tá? Secas lentas, a gente sabe que acontece e é muito interessante para melhorar a qualidade de bebida. Secagem em sombra, eu ainda não vi resultado. Eu vi gente fazer, mas nunca ninguém tocou para me provar, tá? Para me testar. Talvez diminua o tempo, aumenta o tempo de secagem, deixa ele mais lento, talvez isso melhore. Mas eu fico preocupado com a fermentação no início, tá? E qual foi a outra coisa que você perguntou? Acho que foi só isso. Me lembrei de mais uma coisa para falar para vocês. Eu sou muito criticado porque eu conto tudo. Eu não escondo nada de ninguém. Existe uma revolução aí futura para secagem de café em secador, que é o trabalho com umidade dentro do secador. Tá? Então, eu já vou trabalhar com isso em torradores de café. Mas a umidade da entrada do fluxo de ar do secador, ali, o fluxo de ar de entrada, eu sei que eu já trabalhei também com secadores de umidade relativa do ar muito baixa, a secagem fica ruim, o café perde qualidade. Em dia de chuva, que a umidade do ar está mais alta, a secagem é melhor. Eu já estou vendo alguns trabalhos lá fora mostrando isso, entendeu?
Colômbia, etc., estão trabalhando na umidade do ar de secagem. Quanto menos tirar a água do grão, menos intensidade, isso acontece quando a umidade do ar está alta, aí a capacidade de armazenamento de água do ar é menor, então ele tira menos água do grão. Isso aumenta o tempo de secagem, mas você melhora a qualidade, tá? Porque você tira com menos agressão essa água de dentro do... Então, vamos ter aí, eu falei na história do secador virar um torrador. O secador vai ser um torrador com curva de torra, com temperatura de ar de entrada, com fluxo de ar, com umidade relativa do ar de entrada sendo controlada e a temperatura lá dentro da secagem. Para cafés serem descascados, natural no início, e quem sabe para outros, natural, despolpado, descascado, cada uma curva de torra. Secagem.